Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que bom nós estarmos juntos para esse nosso vídeo semanal. É um prazer tê-lo aqui. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Como sempre, eu peço para que você coloque seus comentários. Se você está gostando, não esqueça de curtir esse vídeo, é muito importante para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas. Ative o sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo. Se você não viu os outros, olha aqui no nosso canal. Nos outros conteúdos de catequese, nós falamos um pouco sobre o Halloween da última vez, também falamos já um pouco sobre o sofrimento. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que muita gente tem dúvida, inclusive muitos católicos, sobre o que a Igreja nos fala a respeito do mistério da morte. Afinal, o que acontece quando nós morremos? A gente sabe o que acontece na nossa vida aqui no dia a dia, no comum. Mas e quando chega a morte, o que acontecerá conosco? Como que vai ser tudo isso? Existe sim uma grande confusão, por quê? Porque há a doutrina da nossa igreja a partir da palavra de Deus, mas há muitas outras interpretações de outras religiões cristãs a esse respeito. Então fica aqui para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso. O nosso espírito continua na Terra? Como que é isso? Na verdade, quando nós morremos, nós já vamos ao encontro do Senhor. Já nos encontramos com Jesus, já no momento da nossa morte. E nesse primeiro momento, logo quando nós morremos, acontece o juízo. Só que tem dois tipos de juízo. Esse juízo que acontece logo quando nós morremos, a igreja chama de juízo particular. O que é esse juízo particular? É justamente isso, diz respeito apenas a mim. Diante de Deus, eu serei julgado, a gente utiliza essa expressão, ou seja, eu me verei diante de Deus com a minha consciência, tendo plena consciência do que é a verdade, das coisas boas que eu fiz, das coisas ruins que eu fiz, do caminho que eu percorri nessa terra, e ali já acontecerá esse primeiro juízo. Quando a alma passa, a pessoa, não vamos só falar a alma, senão parece que é uma alma penada, mas quando a pessoa passa por esse momento do juízo particular, ali já ocorre uma decisão, nesse encontro com Deus. Ou a pessoa já vai para o céu, a gente chama, lembra que eu falei no último vídeo, de igreja triunfante, ou ela vai para o purgatório, a igreja padecente, porque ainda não está totalmente pronta para o céu, ainda há algumas coisinhas ali que Deus precisa purificar, ainda há muito remorso da consciência, ou vai para o inferno. O inferno é a situação de morte, da verdadeira morte. Uma coisa importante dizer, eu aprendi isso na teologia, quando eu estudei para me preparar para ser padre. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas Deus é amor. Como assim uma pessoa pode ir para o inferno? Se Deus ama, por que Ele vai mandar alguém para o inferno? Deixa eu só esclarecer uma coisa. Na verdade, o que nos acusa diante de Deus não é Deus quem nos acusa. O que nos acusa diante de Deus é a nossa própria consciência. Entenderam? Então aquela pessoa que fez o mal mesmo, tendo consciência do que estava fazendo, que voltou o coração contra Deus, que semeou o ódio, diante de Deus que é amor, isso mesmo, ela rejeitará esse amor, ou poderá se abrir, claro, isso é um grande mistério, poderá se abrir, mas ela pode também rejeitar esse amor, e rejeitar o amor é estar no inferno. Rejeitar Deus, que é a vida, é estar numa situação de verdadeira morte, que é o inferno. Então entendemos isso. O que acontece quando nós morremos? Ora, nós vamos diante de Deus, já nos encontramos com o Senhor e já acontece ali o juízo particular. Aí a gente pode depois falar assim, eu até anotei aqui algumas coisas, mas padre, e o juízo final? Você falou que tem dois juízos, tem o particular e o outro, no caso, o juízo final. O que é esse juízo final? O juízo final se refere à segunda vinda de Cristo. Cristo veio uma primeira vez,
encarnando-se pelo Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora, assumiu a nossa humanidade e nos oferece a salvação. Mas ele virá agora uma segunda vez, a segunda vinda de Cristo. A Igreja chama isso, e a teologia, de consumação dos tempos. Ou seja, é o juízo final, o momento final de uma grande conclusão de tudo. Nós sabemos que, na verdade, existe o pecado, existe o mal, existe a violência, todas essas coisas, mas na verdade isso não faz parte, não está inserido em Deus. Então tem coisas que não estão completas ainda. O juízo final é o momento da consumação, é o momento, vamos dizer assim, do coroamento. Tudo será completado, tudo terá um ponto final, tudo terá a sua definição em Cristo, Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, todo joelho se dobrará, se prostrará diante do Senhor. Jesus deu vários exemplos na Sagrada Escritura sobre esse momento que eu estou falando para vocês, do juízo final. Jesus, ele fala muito de separar o trigo do joio, espera, deixa crescer, depois será separado o trigo do joio. Tem uma imagem que é mais utilizada, na verdade, ainda, para exemplificar o juízo final, quando ele fala que separará as ovelhas dos cabritos, uns do lado direito, outros do lado esquerdo. É isso mesmo. Então, no juízo final, vivos, os que estiverem vivos no momento da segunda vinda do Senhor, e aqueles que morreram, mesmo os que já passaram pelo juízo particular, todos participarão desse juízo final. E será evidenciado diante de todos as nossas boas obras e as nossas más obras. É isso mesmo. A verdade brilhará, a verdade que é Cristo, Ele é o caminho à verdade e a verdade brilhará sobre todos. E a nossa vida será, sim, aberta, como nesse livro da vida que aparece no Apocalipse de São João. É isso. Então, o juízo final. Então, os bons, as ovelhas, aqueles que caminharam com Deus, estarão com o Senhor, mas aqueles que são os maus, que não querem o amor de Deus, que não aceitam a salvação, esses estarão do outro lado, no caminho que não é o caminho da vida, é o caminho da morte. Nós falamos o inferno. Olha só, Deus é amor, é bondade e misericórdia, mas Ele também, não podemos nos esquecer, é justiça. Claro, justiça e misericórdia em Deus estão juntas. É uma justiça misericordiosa, mas é uma misericórdia também justa em Deus. Deus não esconderá a verdade diante de nós. Então, assim que acontece o juízo final. E também no juízo final, toda a criação, não só os seres humanos, participará desse momento de consumação, do coroamento da criação de Deus. Deus continua criando. Então será um momento de grande conclusão, onde Deus será tudo em todos. Eu sei, é muita informação. Ai meu Deus, não estou entendendo, fiquei um pouco confusa. Deus será tudo em todos. Na verdade é isso que nós desejamos. Nós vemos a igreja, a casa de Deus, queremos que Deus seja tudo na nossa vida. Nós vivemos como irmãos, queremos que Deus seja tudo na nossa vida. Buscamos ser pessoas honestas, fazer o bem. Opa, engasguei. Buscamos ser pessoas boas, fazer o bem, cultivar o bem comum. E é isso. Deus se alegra com isso e Ele deseja que nós estejamos nele. No fundo, para dizer a verdade, só não estará no amor de Deus aquele que rejeitar o amor de Deus. E a misericórdia é sim até no último momento da nossa vida. Até depois da vida, nós rezamos pelas almas do purgatório, dia de finados agora, rezamos por todos aqueles que estão sendo purificados, pedindo a bondade, a misericórdia do Senhor. Então, pensando nesse tema, o que acontece quando morremos, então a gente já entendeu. Primeiro, o juízo particular, depois o juízo final. O nosso espírito, a nossa alma fica vagando pela terra, perdido, que nem o pessoal fala, alma penada. Não, isso não acontece. Estaremos em Deus. Tem pessoas que buscam,
querem ter contato com mortos, dizem que ouvem os mortos e tudo mais, mas Deus não nos permite isso. Lembra de uma cena do Evangelho em que tinha o rico e tinha Lázaro. Aí o homem rico estava sofrendo naquele tormento de inferno. Ele falou: Pai Abraão, para Deus, para o Pai, permite que Lázaro vá até os meus familiares, porque se eles verem, eles vão acreditar. Ele fala: não, se eles não ouviram Moisés e os profetas, eles não ouvirão nem mesmo ele. Isso não é permitido. Então, e também nessa passagem da Sagrada Escritura, aparece a expressão: há um abismo entre nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa comunicação não é possível. A quem é dada essa graça, é claro, é a Virgem Maria, porque ela já recebeu também o corpo glorioso. Opa, falei mais uma coisa, quanta informação. Corpo glorioso, é isso mesmo. No juízo final, todos nós, vivos e mortos, seremos ressuscitados, receberemos esse corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, quando Ele ressuscita. A glória de Deus irá brilhar, irá resplandecer na nossa vida. Bom, então, a gente já entendeu isso, né? Como que funciona, como que acontece quando nós morremos. Agora, muita gente faz uma pergunta: quando eu estiver no céu, eu vou reconhecer os meus familiares? As pessoas que estiveram comigo nessa terra? Como que vai ser isso? Com certeza, nós reconheceremos. Um professor na época que eu estudava, ele dizia isso: senão não teria nem sentido se Deus deletasse da nossa memória toda a nossa vivência. Não é que nem um computador, daí que Deus vai apagar as nossas lembranças. Nós vamos nos reconhecer. Só que em Deus a relação é transformada. Nós não seremos mais pai, mãe, filho, irmão, irmã. Não. Em Deus, lá no céu, Jesus falou que nós seremos todos como anjos no céu. Ou seja, o que os anjos fazem? Adoram. Nós nos reconheceremos, nos alegraremos juntos na presença de Deus. Só que aqui nessa terra a gente se preocupa com as relações humanas, não é? Com pai, mãe, com tudo isso. Lá não haverá essa preocupação. Lá a única preocupação é em adorar o Senhor, é em estar na presença de Deus. Então isso não terá tanta importância. Claro, não estou dizendo que não teremos esse amor, mas nós estaremos numa comunhão tão plena que todo mundo vai ser irmão. Não vai mais ter essa diferença de famílias, de grupos, não. É uma verdadeira e plena comunhão. Ficaremos felizes, nos reconheceremos, mas ninguém vai ficar olhando um para o outro assim. Todos nós juntos vamos estar olhando para aquele que é o Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos Reis. Contemplaremos a face de Deus. E agora pode ficar uma outra pergunta, Tudo bem, a gente falou do céu, do juízo particular, o juízo final, que acontece quando a gente morre. Mas como que devo me preparar para a morte, para esse momento, O que eu tenho que fazer para ser santo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Meus irmãos e minhas irmãs, lembra que eu falei que para ir para o céu basta abrir-se ao amor de Deus? Ele quer que todos nós estejamos no céu. Ele nos ofereceu a salvação a todos. Jesus ofereceu a salvação para todo mundo. Só que só vai para o céu quem se abrir para essa salvação de Deus, quem acolher o amor dele na sua vida. Então nessa terra a gente já tem que começar a fazer isso. Para ser santo, basta estar e caminhar com Deus, ouvir o Evangelho, o caminho que Jesus nos aponta e fazer dele o nosso livro de cabeceira, a razão da nossa vida, da nossa luta, do nosso empenho. A salvação, a santidade é graça de Deus na nossa vida, não é mérito nosso. A gente pode se esforçar, fazer o que fizer, mas não depende de nós. Agora, se abrir para o amor de Deus e, claro, aí viver esse esforço, essa busca, isso sim compete a nós, porque faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas a salvação já foi oferecida em Jesus. A graça de ser santo já foi dada por Deus. Nós temos as portas do céu abertas para nós. Então que nesse dia de finados, mas que também durante essa semana, a gente possa refletir, meditar sobre isso. A graça de Deus que está para nós, que é para a nossa vida, e buscar sim viver
essa santidade. Eu sei, talvez, mesmo eu explicando, você vai ver esse vídeo uma vez, duas, três, está tentando entender, são muitas informações, mas se ficou dúvida, coloca aqui nos comentários, por que não? A gente pode depois pensar, fazer, quem sabe, um outro vídeo a respeito da sua dúvida, da sua pergunta. Bom, queria também aproveitar essa ocasião para falar de um trabalho muito bonito que existe na nossa paróquia, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Nós temos, como vocês sabem, os ministros extraordinários para a distribuição da comunhão eucarística. São aqueles que servem no altar, ficam com aquela veste branca, ajudam o padre a distribuir a Eucaristia. Mas vocês sabiam? Eles não ficam só atrás do altar assim com as mãozinhas bonitinhas rezando. Não, eles também fazem um trabalho belíssimo de visita aos enfermos. Muitos desses que estão nos momentos finais da sua vida. A gente falou, da morte, desse grande mistério, e os ministros da comunhão eucarística representam esse amor de Deus, esse consolo, nesse momento de enfermidade que é sempre um momento difícil, mas também levam essa esperança da vida em Deus, da vida eterna. Além dos ministros da Eucaristia que visitam os doentes, fazem esse trabalho tão bonito, tem um serviço na igreja que é justamente no momento da morte. Nós chamamos de Ministério das Exéquias, para o momento da morte. Então, existem ministros que vão também lá junto ao velório, aos familiares, rezar, encomendar o corpo. Eu pedi para aquela pessoa para que faça a sua passagem tranquila diante de Deus. Nós padres, diáconos, bispos também vamos fazer isso. E é um momento tão doloroso, por mais que a gente saiba, que Jesus nos dá a esperança da ressurreição, mas a gente sente, a gente chora, porque a gente sabe que não vai, temporariamente a gente não vai ver aquela pessoa, vai dar saudade, e a igreja se faz presente através dos ministros, através dos sacerdotes, dos padres, levando o consolo, a esperança. Ezequias significa esperança, levando a esperança na vida das pessoas. Então, que Deus abençoe os nossos ministros, estão aí vindo novos ministros também. Deus abençoe todos os grupos, não só ministros, mas que rezam levando o consolo, a esperança a essas famílias, rezando por aqueles que já foram para Deus. E como eu pedi no começo, antes de concluir, não esqueça de curtir se você gostou, de compartilhar com seus amigos, coloque seus comentários para a gente saber o que você está achando desses nossos vídeos, e a gente se encontra no nosso próximo encontro para falar de mais um tema importante, nos catequizando, aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa fé. Então agradeço você que esteve aqui, que me acompanha, que Deus abençoe e que Nossa Senhora nos ajude nesse caminho rumo ao céu, abertos ao amor de Deus. Um grande abraço para você, até mais, Deus abençoe.